Olá, espero que todos estejam bem. A proposta desse vídeo é a gente começar uma discussão sobre um conteúdo importante dentro da aprendizagem das habilidades aquáticas, que é a fase de adaptação meio líquido. E a intenção final é que a gente mostre, é que eu apresente para vocês um conceito, mas um conceito que tenha principalmente a intenção de melhorar a prática. Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Tucher, trabalho com natação já há alguns anos, tanto na parte prática quanto na formação de novos professores. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre mim, pode digitar meu nome lá no currículo Lattes ou pode entrar no meu site, tá bom? Vou imaginar a seguinte situação. Você começa a trabalhar com natação, você tem lá à sua disposição, né? Os seus alunos são crianças ali por volta de 3, 4, 5 anos. São crianças que têm a necessidade de passar pela fase de adaptação ao meio líquido e você vai se recordar, você vai buscar os seus materiais lá da graduação ou os livros que você leu e vai lembrar quais são os objetivos da fase de adaptação ao meio líquido. Até aí tudo bem, só que o problema é o seguinte, na maior parte das vezes a gente entende a fase de adaptação ao meio líquido apenas como objetivo de preparar o indivíduo para poder aprender os nados formais, para poder aprender os nados competitivos. Então a gente passa pela fase de adaptação ao meio líquido de uma maneira muito breve, muito superficial. E por outro lado, será que essas experiências que a gente está oportunizando aos nossos alunos dentro da piscina, elas servem para que haja a prática de forma adequada, de forma segura em outros ambientes também? Por exemplo, se as crianças costumam frequentar a praia no período de férias, será que elas teriam condições de frequentar esse ambiente só tendo em consideração aquela fase de adaptação meio líquido que ela passou na escola de natação? Então, para que a gente entenda melhor a fase de adaptação meio líquido e que eu possa trazer uma nova proposta de entendimento da fase de adaptação meio líquido, a gente vai discutir nesse vídeo qual é o objetivo da fase de adaptação meio líquido, o que deve ser ensinado e como deve ser ensinado. Na verdade, a gente discute esses três conceitos para a gente refazer ou repensar a fase de adaptação ao meio líquido. Então, eu só vou entender, eu só vou conseguir propor um conceito para a fase de adaptação ao meio líquido e um conceito que seja útil para mim, um conceito que eu consiga levar o entendimento dele para a minha prática, se eu souber qual é o objetivo dessa fase, aí a partir dos objetivos bem destacados, bem descritos, eu vou conseguir pensar o que deve ser ensinado e depois como deve ser ensinado. O grande problema é que tem uma confusão ou uma confusão muito grande na literatura, até em termos de nomenclatura. Alguns chamam de adaptação meio líquido, familiarização, adaptação ao ambiente aquático, mas de uma maneira geral a gente percebe que existem essas três propostas aí para a fase de adaptação meio líquido. A fase de adaptação meio líquido tem por objetivo fazer o indivíduo ter autonomia na água, saber nadar ou não se afogar. Mas poderíamos fazer questionamentos a esses três pontos. O que é ter autonomia na água? E em qual ambiente que a gente está se referindo? O ambiente da piscina? Será que ter autonomia na água é ter o mínimo de experiência dentro da água e só o suficiente para que a pessoa saiba nadar, possa aprender a nadar? Ou ter autonomia na água é ter experiências para que a pessoa não venha se afogar? Ou seria um pouquinho disso tudo? Então, qual é esse tal objetivo que a gente espera com a fase de adaptação ao meio líquido? Eu vou pensar apenas nos esportes competitivos, nos esportes formais, e se eu estou pensando só em natação, eu estou errando, mas se eu estou pensando também só nos outros esportes formais, eu também estou errando. É lógico que eu vou poder oportunizar experiências diferentes, mas eu posso estar sempre pensando em ensinar adaptação meio líquido, tendo como foco a pernada de crawl, o arremesso no polo aquático, e essa não seria a ideia. E a parte de prevenção de afogamentos, talvez a gente não consiga contemplar isso de maneira tão interessante, porque o ambiente da piscina é um ambiente controlado, é um ambiente diferente daquele onde possivelmente a criança vai correr maior risco, que seria em mar, seria em rios, açudes. Então, ao mesmo tempo, se eu não sei qual é o objetivo da fase de adaptação meio líquido, se ainda existe essa confusão, eu vou ter dúvidas no que deve ser ensinado. Se eu não sei onde eu quero chegar, eu não sei o que eu tenho que fazer para poder chegar lá. Tradicionalmente, esses são os conteúdos que geralmente são ensinados na fase de adaptação meio líquido. E se a gente pudesse fazer esses conteúdos de maneira bem ampla, de maneira variada, a gente já poderia resolver grande parte do nosso problema. A grande questão é que às vezes o professor ensina esses conteúdos superficialmente
e sempre querendo passar por eles o mais rápido possível para poder chegar na aprendizagem dos nados formais. Então, na verdade, ao invés de a gente gerar experiência, a gente está limitando as experiências que a criança poderia ter dentro da água. Então, é aquele aluno que depois vai chegar lá na aprendizagem dos nados formais, ele sabe nadar o crawl, por exemplo, muito bem, mas na hora de fazer o giro, fazer a cambalhota para poder fazer a virada, ele não consegue fazer a cambalhota, a virada, sem que entre água no nariz. Então, uma deficiência lá da fase de adaptação ao meio líquido, uma aprendizagem incompleta, porque o professor estava preocupado só em ensinar os nados formais. Se eu também não sei o que deve ser ensinado, eu não vou conseguir determinar qual é a melhor maneira de ensinar. Então, qual o método que eu vou utilizar? Como o professor pode influenciar positivo ou negativamente todo o processo de aprendizagem da fase de adaptação meio líquido? Qual o método que ele vai utilizar para cada tipo de conteúdo, para cada característica das crianças? E além disso, tem a parte do planejamento. Será que a gente está planejando as atividades que a gente oferece? Ou será que o professor ele passa pela fase de adaptação meio líquido muito brevemente, porque ele também não sabe o que tem que ensinar e ele não consegue pensar conteúdos mais simples, intermediários e mais complexos da adaptação ao meio líquido? E além disso, a gente pode ter outro questionamento. Será que as crianças não podem aprender, não podem adquirir alguma dessas habilidades pela simples prática do movimento sozinhos, brincando com os colegas, brincando com os pais? O quanto que um simples tomar banho não pode ajudar no controle da respiração? O ideal seria que a gente pudesse ter, então, um entendimento muito mais amplo do que realmente é a fase da adaptação ao meio líquido. A partir dessa discussão, que eu espero que vocês tenham entendido a proposta, eu apresento esse conceito para a fase de adaptação ao meio líquido, que inicialmente pode parecer complexo, mas eu vou tentar discutir cada um desses pontos isoladamente. Então, a adaptação meio líquido pode ser entendida como a etapa inicial de contato de um indivíduo com o ambiente aquático, mas não se resume a esta época, onde por meio de diferentes métodos e por meio da aprendizagem formal e informal, serão ensinadas e ou aprendidas habilidades e competências gerais e específicas, por meio de conteúdos selecionados que têm por objetivo levar o aprendiz a ter autonomia em diferentes ambientes aquáticos, sabendo utilizar de forma satisfatória e a seu favor do seu corpo e das características do ambiente. E pela complexidade dos conteúdos que devem ser ensinados, deve ser entendida como um processo a longo prazo e não um resultado imediato que vai resolver os nossos problemas. Então vamos tentar analisar agora cada uma dessas considerações. Ela pode ser entendida como a etapa inicial de contato de um indivíduo com o ambiente aquático. Lógico, a gente sabe que devido a diversos fatores esse é um ambiente que a gente não está acostumado a ficar. Então, nos primeiros contatos do indivíduo com a água, seja ele uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso, ele tem que adquirir um conjunto de habilidades que ele não estava ainda preparado para poder manifestar. Só que é errado a gente acreditar que essas habilidades são adquiridas, são obtidas de forma imediata. Então, a adaptação meio líquido não se resume aos primeiros contatos do indivíduo com a água. Ela pode ser desenvolvida e, na minha opinião, ela deveria continuar sendo desenvolvida mesmo depois que as partes mais simples da adaptação meio líquido já sejam feitas com certa qualidade. Então, se a gente for pensar na criança que passou pela fase de adaptação meio líquido, depois pode começar a aprender os nados formais, mesmo na aprendizagem dos nados formais, seria interessante que a gente oferecesse ainda conteúdos da adaptação meio líquido, lógico que conteúdos mais complexos, conteúdos que vão levar realmente o indivíduo a ter autonomia na água em diferentes condições e ambientes, para que ele venha até inclusive a ter um melhor nado, uma melhor qualidade de deslocamento dentro da água. Continuando a explicação do conceito, a gente teria a seguinte parte, onde por meio de diferentes métodos e por meio da aprendizagem formal e informal. Então, até como eu expliquei antes, se eu sei o que eu quero ensinar e eu sei para quem eu quero ensinar, eu vou entender que para cada nível ou para cada característica de aluno eu vou utilizar um método diferente. A proposta de a gente discutir os métodos vai ser num próximo vídeo, mas eu tenho diferentes métodos. E essa aprendizagem, essa aprendizagem do aluno, ela pode ser de maneira formal, que é com a presença do professor, um planejamento, uma organização, um conteúdo sistematizado, ou pode ser realmente de maneira informal. Crianças que têm mais acesso à praia e a rio, eles aprendem algumas habilidades em função da simples experiência, como acontece em outros esportes também.
Então a aprendizagem de alguns conteúdos da adaptação ao meio líquido não deve ser resumida só àquelas atividades que acontecem na presença do professor. Continuando, onde que serão ensinadas e aprendidas habilidades e competências gerais e específicas. Qual seria a diferença entre habilidade e competência? Habilidade é você poder utilizar de uma ferramenta, de um instrumento, que no caso pode ser o nosso corpo, pode ser um implemento qualquer que a gente esteja utilizando, por exemplo, uma prancha, para você saber utilizar essa ferramenta. E a competência, por outro lado, é você saber utilizar essa ferramenta de maneira adequada para poder resolver um problema. Então, o problema na natação pode ser se deslocar de um ponto ao outro. O problema na natação pode ser se deslocar de uma maneira diferente, pode ser você ter que se deslocar no fundo, você ter que ir para o fundo, você não utilizar os dois braços, só utilizar as pernas para poder se deslocar. Então, a competência é a gente resolver um problema a partir das habilidades que a gente adquire. O problema é que muitas vezes a gente adquire algumas habilidades e nem sempre elas se tornam competências. E essa ideia de habilidades e competências gerais e específicas seria a gente entender que a gente pode ensinar os conteúdos da natação, mas a gente pode ensinar outras coisas por meio da natação, desde conceitos, valores, outros conhecimentos que não são diretamente relacionados à prática da natação, mas que a gente pode ensinar também por meio da natação, para que a nossa aula ela seja mais rica, ela tenha mais experiências para o nosso aluno. Continuando, por meio de conteúdos selecionados, se eu sei aonde eu quero chegar, se eu sei os objetivos que eu quero alcançar, eu vou ter lá um conjunto de conteúdos que deverão ser ensinados. Esses conteúdos, se a gente for pensar num processo de planejamento, eles podem ser distribuídos ao longo de um semestre, ao longo de um ano e ao longo de diversos anos que vão durar essa etapa da aprendizagem das crianças ou dos adultos. Que tem por objetivo levar o aprendiz a ter autonomia em diferentes ambientes aquáticos. Isso também é importante. A gente aprende a nadar na piscina, a gente aprende e adquire certas habilidades e competências dentro da piscina, mas não necessariamente essas habilidades serão úteis se você estiver num ambiente diferente, onde as condições da água podem influenciar, a profundidade pode influenciar, a temperatura da água pode influenciar, a utilização da roupa que você está no momento pode influenciar. Então, todas essas são preocupações que a gente deveria ter na hora de desenvolver esses conteúdos com os alunos. E, além disso, será que se o aluno estivesse numa situação de risco, no mar, por exemplo, ele saberia analisar de forma adequada o ambiente para ver o que do ambiente poderia ajudá-lo a se salvar? Pode ser que ele tenha um colete, mas não saiba vestir um colete, não saiba utilizar um colete, então aquilo para ele não vai ser útil. E será que a gente está ensinando isso nas nossas aulas de natação? Sabendo utilizar de forma satisfatória a seu favor do seu corpo e das características do ambiente, então tem um pouquinho do que eu falei, e pela complexidade dos conteúdos que devem ser ensinados, devem ser entendida como um processo em médio e longo prazo. Se a gente for entender a adaptação ao meio líquido por meio desse conceito que eu apresentei para vocês, a gente vai entender que ela não deve ser breve, não tem como ela ser breve, porque realmente os conteúdos eles podem ser muito simples, mas eles podem ser muito complexos. Eles podem ser ensinados de forma isolada e podem ser ensinados de maneira combinada, com e sem implemento, com variados tipos de roupa, de sunga, de short, de blusa, em atividades individuais ou atividades em grupo. Ok? Então espero que vocês tenham entendido a proposta desse conceito e que vocês comecem a refletir a prática de vocês a partir do conceito que foi discutido aqui. Então, se eu já sei qual é o objetivo, que foi o que a gente mostrou por meio do conceito, os próximos 2 vídeos que eu vou fazer sobre adaptação ao meio líquido têm principalmente o objetivo de discutir o que deve ser ensinado. Então, a partir desse conceito, quais conteúdos que a gente deveria ensinar? E depois disso, como esses conteúdos podem ser ensinados? Quais são os métodos que a gente pode utilizar para poder facilitar o ensino desses conteúdos? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode escrever para mim, por e-mail, aqui mesmo na página. E até mais.